Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, no que vocês mandaram pra mim pelas redes sociais. Esse vídeo aqui, ó, vídeo diferente. A golpista caiu no próprio golpe, perdeu tudo no canal Lugar Silencioso. Vamos conferir aqui, vamos ver se tá bom, mas não escreve aí. A gente tá aqui todo dia, tá? Todo dia também tem lives aqui no canal principal, às 9 da noite. Lugar Silencioso, primeiro link aqui na descrição, também se inscreve lá. Bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play. Você tá aí encostado na casa dos teus pais, duro, sem diploma, sem nenhuma habilidade, só respirando. E aí a vida fica jogando na tua cara que você é um merda, que você precisa ficar rico logo. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar no tigrinho? Pois bem, a resposta dessa japonesa aqui, chamada Watanabe Mai, pra essa pergunta foi bem diferente da tua, eu imagino. Ela olhou em volta e decidiu que ia fazer isso tirando grana de homem. Mas não é do jeito que você tá pensando não, tá? Ela não é do job, ela não tem conta naquela plataforma OF, nem nada do tipo. Ela bolou um método frio, calculado, quase que científico de sugar dinheiro de caras solitários. Foi um plano tão bem amarrado que poderia muito bem estar no livro de negócios. Só que totalmente antiético. Pra ela era o caminho da liberdade financeira. Pra mim, eu chamo de o caminho pra ser filha da puta. E olha, ela seguiu esse manual à risca, tá? Só que o mais bizarro é que esse método funcionou. Durante um tempo, ela realmente conseguiu arrancar rios de dinheiro dos alvos certos. Só que o problema de toda a jogada arriscada é que uma hora a conta chega, meu patrão. Não tem como. Quando chegou, pô, foi pesado, viu? Mas antes do fim, vamos entender o começo. Pra dar certo, ela sabia que não podia ficar tentando a sorte com qualquer um, não. Não dava pra ficar abordando qualquer homem aleatório na internet. O golpe começava antes mesmo da primeira conversa. Tudo dependia de escolher a pessoa certa. E segundo a lógica da própria Mai, o erro mais comum é mirar no cara errado. O alvo ideal não é aquele cara bonzinho, nem o exibido. É o cara que tem dinheiro, mas ele não faz ideia do que ele vai fazer com ele. Aquele cara que recebe até bem no fim do mês, mas que ele vive no automático. E acima de tudo, que não tem ninguém. Mas como é que ela sabe de tudo isso? Como é que ela descobriu? Na prática. Antes de aplicar esse método, ela já tinha trabalhado nas noites do Japão. Hosts, acompanhante, esses bastidores aí onde o jogo da sedução é profissionalizado, se é que você me entende. E numa dessas noites que ela tava no fundo do poço, desesperada, ela resolveu mandar mensagem para vários contatos pedindo ajuda. Só um respondeu. E adivinha quem? O mais solitário da lista. O cara que ninguém mandava mensagem, que não tinha pra onde ir, que não ouvia a própria voz há dias. Esse cara não hesitou. Ele ajudou sem nem pensar duas vezes. E foi aí que ela teve o clique. Esse era o perfil certo. Com o tempo ela foi refinando os critérios. Ela começou a evitar certos tipos. Por exemplo, os pegadores das baladas, os famosos F-boys. Esses aí são espertos. Eles vivem no jogo da conquista, eles não se deixam levar fácil. Tentar enganar um cara desse é pedir pra tomar o troco. Outro grupo que ela deixava de lado era os dos exibidos. Aqueles que postam foto com carrão, viagem de luxo, roupa de marca. Eles parecem a vítima perfeita, né? Mas não, esses caras já estão calejados, eles já foram alvo de tanto interesse que eles já criaram um radar para detectar qualquer tipo de tentativa de golpe, né? Então assim, se eles perceberem qualquer coisa de estranho, eles já cortam o contato na hora. Ou seja, o ouro mesmo tava nos invisíveis, aqueles que ninguém olha duas vezes. E é aí que ela entra. Depois de escolher o alvo certo, vem a segunda parte, construir confiança. E aí não tem segredo, ela fazia o cara se sentir importante, como se ele fosse especial. Mandava mensagem de bom dia, perguntava sobre o trabalho, falava que tinha sonhado com ele, desejava boa noite com carinho, tudo como se ele realmente estivesse num relacionamento à distância. Não era só flerte, era realmente uma encenação de namoro. E isso, meu parceiro, pra alguém que já tá carente há anos, pô, isso aí pega de um jeito diferente, viu? O cara realmente começava a achar que ele finalmente tinha encontrado alguém que enxergava ele como que ele era, que valorizava ele de verdade. E nessa hora, o cérebro emocional tomava conta. O senso crítico sumia. Mas calma, que ainda tinha mais. Depois de deixar o alvo emocionalmente envolvido, vinha a fase mais delicada. Entender cada detalhe da vida dele. Tipo, tudo mesmo. O que ele come no café da manhã, como que foi a infância dele, se ele tem algum trauma de escola, se ele tem cachorro, gato, ex-namorada, problema com os pais, o que ele pensa sobre o futuro, tudo virava munição. Porque assim, quanto mais ela sabia, mais era fácil dela controlar o jogo e mais era difícil pro cara perceber que ele tava dentro de um esquema. E é aqui que a coisa vira um ciclo sem fim. Ela some sem dar satisfação de nada, uma semana se passa e como quem não quer nada, ela simplesmente aparece de novo. Só que dessa vez ela aparece com uma história simples. Ai, o meu gás acabou, eu tô comendo miojo cru, a minha vida tá uma bagunça. Outra hora ela diz que o
chefe quer cortar o salário dela porque ela anda faltando muito por causa do estresse. E claro, sempre é alguma coisa muito leve, só que com um fundinho de desespero. Só o suficiente pra mexer com o cara que agora ele já acredita que ele tem uma missão divina: salvar essa menina. E aqui ela nem precisa mais pedir ajuda diretamente, ela só joga o problema no ar e deixa o silêncio fazer o trabalho. Quando ele hesita, aí ela solta aquela frase matadora: não, tá tudo bem, eu só queria conversar sobre isso com alguém mesmo, eu só tenho você pra falar. Aí pronto, a culpa cai como uma tonelada de tijolos, porque pô, irmão, não é só ajudar ou não ajudar. É sobre ser o único que ela procura, o único que ela confia. E claro, o único que pode salvar ela. E aí, a partir daí, vira rotina. Ele começa a mandar dinheiro sem ela precisar pedir. Às vezes só porque ela sumiu por um tempo. E outras porque o jeito como ela fala soa meio como precisando de ajuda. Ele sente que se ele não fizer nada, ele vai perder ela. E ninguém quer carregar nas costas o título de o cara que abandonou a donzela em apuros. Só que tem um detalhezinho que ele nem sonha. Ele não é o único. Na real, tem uma fila e cada cara acha que é o escolhido. Tá vivendo num romance secreto, que ele é o herói da história. Mas pra ela não. Pra ela é só mais um capítulo de um roteiro que se repete. Troca uma coisinha aqui, uma fala ali, mas no final é sempre o mesmo. Dinheiro entrando e o próximo na espera. Se ela percebe que o cara ainda tem como bancar mais, ou então se ela vê que ele é do tipo que se endivida por amor, ela dá um tempinho, aí depois ela volta com uma história um pouquinho mais trágica. E acredite se quiser, funciona. Segundo a própria, muitos homens pagavam mais de uma vez. Teve até um que comprava o iPhone novo pra ela todo santo ano. Porra, só esse cara já era um investimento garantido. E fazendo as contas ali por alto, pô, em 4 anos ali é bem possível que ela tenha faturado mais de 2 milhões de dólares só nesse esquema. Não, e se tu tá pensando que ela era discreta, que ela era bem mais na dela, negativo, ela nem esconde, muito pelo contrário, ela ostentava mesmo. Ela chegou a levar 60 mil dólares em espécie pra mostrar numa entrevista que ela deu pra um youtuber japonês aí que é muito famoso. E sabe por que ela topou esse papo? Porque ela era fã dele. Ela mandou tanta mensagem pra ele que ele resolveu dar atenção. Aí a entrevista foi cheia de pergunta boa, viu? E olha, no fim, ela saiu mal na fita. Ela tentou ameaçar, tentou chamar a polícia caso ele publicasse o vídeo. Só que assim, ele publicou do mesmo jeito e o vídeo explodiu. Agora, por que ela queria tanto estar no holofote? Ego? Talvez. Mas também tinha outro motivo. Ela estava vendendo um guia. Pois é, um manual ensinando outras mulheres a fazer o mesmo que ela fazia. Ela cobrava 300 dólares e vendia que nem água. Mas foi aí que tudo começou a desandar. Tem um negócio que ela faz nesses esquemas dela que se chama aftercare. Eu vou tentar dar uma resumida básica aqui como que é. É basicamente tomar todo o cuidado do mundo assim que ela aplica o golpe. Ou seja, ela não vai simplesmente desaparecer, sumir. Ela vai ficar aparecendo de vez em quando, respondendo o cara com algum coraçãozinho ou outro, algumas mensagens, mas nada que se aprofunde demais. E assim o cara vai ficando com meio que um pingo de esperança, sendo que ela já não tá mais interessada no cara, ela já aplicou o golpe nele. E aí o cara simplesmente vai percebendo aos poucos o que rolou. Tipo, às vezes muitos deles simplesmente nem acreditam que eles caíram num golpe, porque é aquela coisa, né? Quando você tá envolvido com alguém, você não quer acreditar que aquela pessoa te enganou. Então meio que você vai abandonando essa pessoa aos poucos. Só que aí que tem o porém. Ela ensinava tudo isso nesse guia que ela estava vendendo. E esse tal do F-Care é justamente a etapa que ela menciona que é a parte mais importante do golpe. Todo esse cuidado pós-golpe. Isso era a parte mais essencial segundo ela. Pois é, algumas alunas dela ignoraram essa parte. E uma em especial causou o colapso do império da Mai. A menina se chamava Leda Miko. Leda ou Ieda? Acho que é Ieda. Ieda Miko. Ela tinha só 19 anos e era funcionária de uma loja de conveniências. Ela comprou esse tal guia, aprendeu direitinho e logo ela conseguiu arrancar ali cerca de 100 mil dólares de 2 caras. Ela inventou que seria forçada a participar de um certo tipo de vídeo caso eles não ajudassem ela. Aí os caras desesperados mandaram o dinheiro. Só que depois... silêncio. Ela não cuidou da mentira. Na real, ela fez o oposto. Ela mandou mensagem pros dois. Miko foi sequestrada e bloqueou geral. Caralho, que menina doente, velho. Nossa, em menos de um mês, os dois foram à polícia em Nagoya com a mesma história bizarra. E os investigadores, claro, ligaram os pontos rapidinho, pegaram a Miko, acharam o tal guia da Mai no celular dela e pronto. Prenderam a Mai por incentivar e colaborar com o golpe. O rosto dela foi parar nas notícias e aí que vem o efeito dominó. Outras vítimas viram, reconheceram
e também foram atrás da polícia. Ela acabou sendo presa mais 2 vezes nos próximos meses. E aí vem um detalhe meio que curioso. Apesar de todo o dinheiro que ela movimentou, a mãe não tinha nada guardado, zero poupança. Ela estava vivendo de mês em mês, ou melhor, do dinheiro dos outros de mês em mês. E a pergunta que todo mundo fez foi: com o que ela estava gastando tanto? Host clubs. Que isso? Se você nunca ouviu falar nisso aí, host clubs é tipo como se fosse um bar chique onde as mulheres pagam por atenção de caras bonitos. Nossa. São carismáticos, que puxam o saco, que servem bebida, Que fazem merda é companhia. Funciona como se fosse um flerte de luxo, pra eu não precisar usar uma palavra mais pesada aqui. A primeira vez pode parecer meio que baratinha, tem um descontinho ali. Só que assim, se você vira um cliente fiel, aí tu segura o bolso, viu? E a Mai não virou só uma cliente fiel, ela virou viciada. Tanto que os próprios funcionários do lugar apelidaram ela de Madre Teresa. Por quê? Porque ela praticamente sustentava o clube. Ela se apaixonou por um dos hosts lá e começou a despejar todo o dinheiro ali. E o pior foi justamente esse vício que levou ela pro mundo dos golpes. Antes disso, ela era só uma estudante comum, com um trabalho de meio período, só que a obsessão dela por aquele universo de status, tá maluco, atenção, aquele glamour falso foi corroendo tudo. Mesmo quando ela ganhava rios de dinheiro, ela vivia em hotel cápsula pra sobrar mais grana pra ela gastar no host club. Era uma vida de luxo emprestada. Era uma montanha russa que não parecia ter fim. Mas teve. Em outubro de 2023, a Mai voltou a aparecer nas manchetes. Só que dessa vez, quem foi preso foi o host. Aquele cara que ela era apaixonada. E o gerente dele também foi em cana, tá? E o motivo é que eles estavam recebendo dinheiro sujo de forma consciente. Mas como que eles conseguiram provar isso? Simplesmente tinha uma mensagem do host no celular dela dizendo: agora eu sou seu cúmplice, vou ser preso com você. Não tinha como facilitar mais o trabalho da polícia. Ah, e detalhe inútil, tá? Esse cara tinha uma chaleira em forma de peixe que servia refrigerante nela pra Mai, cobrando o equivalente a $100 mil por esse luxo. E olha o preço que esse maluco pagou nessa chaleira. Meu Deus! Já em novembro a novela chegou ao tribunal. A Mai apareceu com aparência totalmente diferente, óculos, jeito meio mais sóbrio, quase irreconhecível. Ela confessou tudo, tanto os golpes que ela aplicou sozinha, quanto os que ela incentivou com o guia. E aí que veio a surpresa. Ela é casada, e o marido dela é um vietnamita que ninguém nem sabia da existência até então. Aí finalmente em dezembro saiu a sentença. 9 anos de prisão e uma multa de 8 milhões de ienes. Não foi tudo que os promotores queriam, tá? Mas foi o suficiente pra encerrar de vez a carreira da Sugar Baby mais famosa do Japão. Cara, agora me conta uma coisa aí. Você conhece alguém que bancava a namorada na internet desse jeito aí? Comenta alguma história desse tipo aí que eu quero ler. Fiquem seguros e tamo junto. Caralho, mano. E é isso, velho. A mina ganhava dinheiro desse jeito e gastava com outro cara. Vou esperar. Ah, bicho, é cada história bizarra que você não acredita, bicho. Tá aí, galera, isso aí foi o golpista, caiu no próprio golpe, perdeu tudo no canal Lugar Silencioso. Como deixar esse vídeo aí, continua mandando vídeo na apresentação em cima da programação no canal do Lugar Silencioso, meu link aqui na descrição. Vou deixar outro vídeo aqui, continua assistindo, e a gente se vê nos próximos vídeos, tamo junto, falou e tchau.